Como lidar com as frustrações? Infelizmente, acontecem situações em que as coisas não saem como tanto desejamos ou como muito esperamos. E aí vem a tal da frustração. E como lidar com isso? Vamos colocar alguns pontos, de algumas maneiras. Eu acredito que toda a frustração, como tudo na vida, é uma permissão de Deus. E algumas frustrações, ou seja, algumas coisas não saem como queríamos, Deus assim permite que aconteça. Uma das razões é o que está em Romanos, capítulo 8, versículo 28, onde está escrito que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Se você é uma pessoa que anda com Deus, que vive a palavra de Deus e que confia em Deus, você deve saber que Deus sabe o melhor para nós, né? Deus sabe o que é melhor para nós. E às vezes queremos algo que Deus sabe que lá na frente não será aquilo que acharíamos que fosse de bom. Eu mesmo, pessoalmente, já passei por muitas experiências em que desejei algo, quis que acontecesse de uma certa forma, Deus não permitiu. E quando foi mais na frente, eu agradeci a Deus, porque Ele não permitiu, porque foi muito melhor da maneira de Deus, teria sido muito ruim ou não tão bom como eu queria que fosse. Ninguém gosta de ter os planos completamente cumpridos ou não chegar até o final, ou algo acontecer na metade do caminho e a pessoa fala assim, puxa, eu vou desistir, eu vou parar. E à medida que isso vai se repetindo, à medida que isso vai acontecendo, a pessoa vai perdendo as suas forças. Enquanto eu meditava no Senhor, eu lembrei da história de Abrão, que logo depois se tornou Abraão. O perigo é quando nós paramos de ouvir a voz do Senhor. Em certo momento que a Bíblia declara que Abrão deu ouvidos à voz de Sarai, no caso. Quando ele parou de ouvir a voz do Senhor e deu ouvidos a outra pessoa, ali ele entrou em uma situação em que não era para ter entrado. Teve um filho com Agar, chamado Ismael, e de certa forma a sua vida ela virou de cabeça para baixo, ficou confuso durante um tempo, para que depois o Senhor Deus ele pudesse concluir o plano dele na vida de Abrão, até que ele teve o filho da promessa. A palavra de Deus nos dá o exemplo, eu gosto do exemplo de Raquel, esposa de Jacó. É interessante que a Bíblia diz que Raquel não gerava filhos. A outra esposa de Jacó gerava várias crianças. E Raquel estava frustrada com essa situação, tão frustrada que ela chegou a dizer para Jacó, me dá filhos, senão eu morro. Mas é interessante que finalmente, quando ela teve filhos, na verdade ela teve um total de 2, no nascimento do segundo filho, ela veio a morrer no parto. A Bíblia diz. Ela dizia, me dá filhos, senão morro. Mas, de certa forma, o que ela tanto desejava, a matou. Poderíamos dizer, de certa forma. E eu fico refletindo, será que Deus não estava permitindo porque sabia o que poderia acontecer com ela? Da mesma maneira, hoje, Deus não permite algumas coisas que queremos porque Ele sabe que aquilo não será bom ou até mesmo trará um grave prejuízo. Deus faz tudo cooperar para o nosso bem. Devemos confiar em Deus. Por outro lado, há frustrações que Deus permite para que possamos nos analisar. Eu lembro lá do livro do profeta Ageu. As pessoas estavam frustradas. As pessoas plantavam, mas não colhiam na época do profeta Ageu. As pessoas trabalhavam, lutavam, se esforçavam e o resultado que elas queriam não acontecia.
estavam frustradas e Deus permitiu isso. O profeta foi usado por Deus para dizer que eles deveriam analisar suas vidas, seus corações. E muitas vezes a frustração nos leva a isso, a nos analisar. Por que não aconteceu como eu esperava? Por que não deu certo? Por que não foi como eu queria? Será que eu falhei? Será que está faltando algo em mim? Será que eu preciso corrigir algo? As frustrações nos levam a isso. Se tudo está dando certo, dificilmente a gente vai se autoanalisar e corrigir alguma coisa. A maneira que nós lidamos é não perdendo a sensibilidade da voz do Senhor. Às vezes a pessoa passa um momento difícil em sua família, em seu trabalho, em sua vida pessoal, e a pessoa pensa em desistir. E aquilo vai, de certa forma, entrando no coração da pessoa, nos ouvidos espirituais da pessoa. A pessoa vai se tornando uma pessoa, muitas das vezes, fria, indelicada, já não tem mais sonhos, objetivos, já não tem mais algumas metas em sua vida. Pare. Se você passou por alguma frustração na sua vida espiritual até mesmo, ou na sua vida profissional, na sua vida sentimental, se você teve algum tipo de frustração em uma área da sua vida, como em um relacionamento, pare e pense em uma coisa: eu não posso parar de ouvir a voz do Senhor. Abraão, ele deixou a ansiedade entrar, em seu coração, em sua vida, aquilo foi dominando ele, e até que ele caiu no sentido espiritual, deixou a voz de Deus de lado. Que isso não venha ocorrer com você, meu amigo. Que isso não venha ocorrer com você, minha amiga. Que você venha guardar o seu coração no Senhor. Não, Deus, eu creio nas tuas promessas. Ainda que aos meus olhos as coisas não estejam acontecendo, ainda que aos meus olhos as coisas não estejam como eu gostaria que estivesse, eu vou continuar confiando no Senhor. Talvez você foi prejudicado, mandado embora do trabalho, um familiar adoeceu, alguém da sua família se separou, se distanciou, algum tipo de briga, uma frustração, algo que não aconteceu como você gostaria que tivesse acontecido. Não deixe de ouvir a voz de Deus. O Senhor, independente da frustração que você tem enfrentado, Ele continua ao seu lado. É bíblico, é promessa. A Bíblia diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Da mesma forma que Ele permaneceu com Abrão, e os teólogos eles dizem que foi o silêncio de Deus na vida daquele homem, eu creio que o Senhor ele estava ao lado de Abrão, só esperando que aquela situação ela se envolvesse completamente. Tem pessoas que se envolvem com o embaraço da vida por causa de alguma frustração. Tem pessoas que às vezes ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses vivendo a mesma situação, como se aquilo se repetisse a cada dia, você entende? Como se aquilo se repetisse a cada instante. Eu quero que você entenda hoje, nessa hora, que o Senhor, Ele continua ao seu lado. Eu lembro de Ana. Também Ana é um caso em que ela não poderia gerar filhos, era estéril, e a outra esposa do seu marido, Eucana, gerava filhos e ainda zombava dela, provocava ela, e ela estava muito frustrada. E tão frustrada Ana estava que isso a moveu a buscar a Deus. A Bíblia diz que ela foi ao santuário e orou ali fervorosamente, derramando a sua alma, derramando a sua queixa diante de Deus, clamou a Deus, fez o voto de que se Deus desse o filho, ela entregaria seu filho para servir a Deus, e foi quando nasceu milagrosamente o profeta Samuel, e depois ela teve outros filhos, quer dizer, Deus operou. Se não fosse a frustração, talvez ela não se sentiria tão motivada a buscar a Deus. Às vezes as frustrações nos motivam a orar mais, a buscar mais a Deus, a nos consagrar mais, a nos santificar mais, a nos analisar mais. Quer dizer, muitas vezes a frustração nos dá um empurrão, nos dá uma motivação para tomar uma atitude. Seja como for, se você se sente frustrado, seja por qualquer razão que for, o melhor é buscar a Deus. Ele sabe o porquê da frustração estar acontecendo. Converse com Deus, Ele é poderoso para tratar da sua alma,
para acalmar seu coração, para sarar as feridas, para renovar sua motivação, sua alegria. Ele pode te orientar, te dizer o porquê dele não ter permitido que acontecesse da maneira que você esperava. O livro de Salmo, no capítulo de número 37, talvez você com certeza já conheça. Ele diz assim no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. E confiar algo tão grande é muito importante. E muitos só entregam quando veem que com as próprias forças não dá para resolver. Sabe, eu não sei, pastor, lidar mais com a minha família. Entrega a sua família. Eu não sei mais o que fazer com a minha vida pessoal, sentimental, profissional. Entrega. Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Quem opera é Ele. Se nós nos entregarmos completamente, você pode ter certeza que ainda que venham a haver obstáculos, que ainda que venha a haver espinhos ao longo do caminho, o Senhor Ele vai à nossa frente, nos guiando, nos dirigindo e tirando tudo o que é necessário retirar. O que eu quero lhe dizer é que Abraão, ele teve o tempo de Deus na vida dele, eu creio que aqueles 13 anos, que a Bíblia, ela, de certa forma, dá uma distância de um capítulo para o outro. Eu creio que aquele tempo na vida de Abraão foi um tempo para ele parar, pensar e ver que a maneira dele fazer, agir, não era melhor, mas a maneira de Deus. É por isso que logo depois o Senhor Deus ele chega para Abraão e diz assim, olha, anda em minha presença e ser perfeito. As frustrações elas acontecem porque por um momento nós deixamos de andar na presença. Por um instante nós deixamos de andar diante do Senhor. Mas que você venha guardar o teu coração em Cristo, continuar com o seu coração no Senhor, porque eu creio que qualquer frustração que você tenha enfrentado, você vai simplesmente tomar como experiência, porque a glória que Deus ele tem preparado para mim e para a sua vida é muito grande. Que Deus abençoe você, um forte abraço, em nome de Jesus. E aí, meus amigos, gostaram do tema? Muito importante, interessante, né? Frustração. Espero que Deus tenha podido falar ao seu coração. Se você quiser conversar sobre este ou outros assuntos, precisa de uma orientação e quiser me procurar, eu, pastor Bruno Palmeira, trabalho ao lado do pastor Rogério Postigo aqui na nossa sede estadual em Madureira, na Praça Armando Cruz 120, no Shopping Tem Tudo, em frente ao BRT de Madureira. E será um prazer conhecer você e atender você, tá bom? Forte abraço!